Você já parou para pensar na palavra democracia? Desde a escola, nos ensinam que ela significa o governo da maioria. A promessa é linda. A maioria das pessoas vai às urnas, escolhe um caminho e o país segue essa direção. Mas, sendo muito honesto com você, no seu dia a dia, você realmente sente que a vontade das pessoas comuns e trabalhadoras é o que dita as regras do jogo em Brasília? Se você tem a sensação de que, não importa quem ganha a eleição, as decisões do governo sempre beneficiam os mesmos grupos, você não está ficando louco. Você apenas está prestando atenção nos fatos. Hoje nós vamos explorar um conceito chamado minocracia. Vamos entender por que, na prática, o Estado é comandado por pequenas minorias organizadas, e não pela maioria. E por que o sistema está ficando preocupado com você e com a internet. Para dar base à nossa conversa, quero trazer um artigo do Adriano Gianturco, publicado na Gazeta do Povo, chamado de Minocracia: Quem realmente manda na democracia? A tese central dele é um choque de realidade. O peso do seu voto, na teoria, é igual ao do seu vizinho, mas na prática do poder, as coisas são muito diferentes. Existe um fator que quebra essa igualdade: a capacidade de se organizar. Ele usa a lógica do economista Mancur Olson, no livro A Lógica da Ação Coletiva. A ideia é simples, baseada em benefício concentrado contra custo difuso. Vamos traduzir isso para o mundo real. Imagine que um grupo de 50 grandes empresários queira barrar a importação de um produto mais barato para evitar concorrência. Para eles, vale a pena gastar milhões com advogados, lobistas e jantares em Brasília. O benefício para eles, no fim, vai valer a pena. Do outro lado estamos nós, 200 milhões de brasileiros. Essa lei vai fazer a gente pagar, sei lá, R$ 20 a mais no mercado. O seu prejuízo individual é pequeno. O custo de você parar de trabalhar e ir protestar lá na capital é muito maior que esses R$ 20. O que a maioria faz? Fica quieta e engole o imposto. É assim que minorias bem articuladas trituram a maioria desorganizada. E tem um detalhe que agrava isso: a proximidade com o poder. Por que burocratas do alto escalão e assessores conseguem salários e privilégios absurdos? Porque eles dividem o elevador com quem assina as leis. O político pergunta: como vai a família? E o sujeito responde: tudo bem, mas a nossa categoria precisa daquele projeto de benefício aprovado, viu? A mera proximidade física confere um poder desproporcional. O Estado acaba virando uma máquina de vantagens para quem está bem conectado. E não é só na política. O autor Nassim Taleb explica isso através da regra da minoria. Ele diz que uma minoria pequena, porém inflexível, pode impor suas regras a uma maioria flexível. Taleb usa o exemplo da comida kosher. Se apenas 3% ou 4% de uma população só consome produtos kosher e o resto da população não liga para isso, é muito mais barato para a indústria padronizar toda a linha de produção como kosher. No livre mercado, isso é apenas uma adaptação natural para atender consumidores, sem forçar ninguém. O grande problema é quando essa regra da minoria vira lei. Quando a minoria usa a força do Estado para obrigar todo mundo a pagar por subsídios, cotas ou regras que só beneficiam ela mesma. Aí não é adaptação, é coerção. Foi exatamente entendendo essa dinâmica que certos grupos políticos, especialmente os mais coletivistas, dominaram o Brasil por décadas. Eles sempre focaram em hiperorganização, sindicatos aparelhados, diretórios acadêmicos, ONGs financiadas. Tudo tinha uma hierarquia rígida, com presidente, diretor, tesoureiro. Eles eram a maioria? Não. O brasileiro médio sempre foi mais conservador e focado no próprio trabalho e família. Mas essa minoria gritava alto, parava avenidas e ditava a pauta da imprensa. E por que nós não nos organizávamos contra eles? Segundo o economista chamado Ronald Coase,
explica que existem custos de coordenação e informação. Antigamente, encontrar pessoas com interesses comuns e organizar um movimento custava muito caro e dava muito trabalho. Por isso, estruturas centralizadas e hierárquicas, como grandes partidos e o próprio Estado, tinham uma vantagem. Mas aí, nós entramos no século XXI, e o jogo virou de cabeça para baixo. A internet e os smartphones jogaram o custo de compartilhar informações para perto de zero. Hoje, uma pauta ruim, um imposto absurdo ou uma hipocrisia de um político explode nas redes sociais em questão de horas. A indignação da maioria silenciosa agora se organiza de forma orgânica e descentralizada, sem precisar de um chefe político carimbando o movimento. E é por isso que você vê o sistema inteiro suando frio. Sabe por que burocratas e figuras do alto escalão de repente passaram a falar, dia e noite, sobre regular a internet, criar censura disfarçada de combate à desinformação e defender o monopólio da velha imprensa? Porque eles perderam o controle da narrativa. A assimetria de poder diminuiu. O sistema ainda é forte porque tem a polícia e o dinheiro dos seus impostos, mas a hegemonia deles acabou. A maioria desorganizada agora consegue competir de igual para igual usando a tecnologia. Quando a gente entende tudo isso, a visão libertária deixa de parecer uma utopia radical e passa a ser a conclusão mais lúcida possível. O libertarianismo não é sobre viver no meio do mato sem regras. É a constatação de que, quanto mais decisões saem das mãos do Estado e vão para acordos voluntários no livre mercado, menos essas minorias políticas conseguem impor custos nas nossas costas. Se o Estado controla muito, ele vira um mercadão de compra e venda de influência. A saída mais inteligente não é brigar para colocar o nosso cara no controle da máquina. A saída é diminuir o poder da máquina. É descentralizar as decisões na vida real, deixando o indivíduo livre para escolher seus serviços, sua segurança e a sua moeda, sem que uma elite burocrática te ameace de prisão se você não pagar a conta do banquete deles. Nossa principal ferramenta hoje é espalhar conhecimento. É mostrar que a sociedade prospera apesar dos políticos, e não por causa deles. Eu quero saber a sua visão. Você acha que a descentralização da internet vai libertar de vez a maioria que produz? Ou acha que o sistema vai conseguir frear a tecnologia? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Os links de todos os artigos e livros que citei estão na descrição. Se esse vídeo te fez ver a política de um jeito novo, deixe o seu like. Compartilha com aquele amigo que já desconfia de como a engrenagem funciona. E se inscreve no canal para a gente continuar essa conversa. Lembre-se, a verdade mente. Busque a sua verdade e confie nas suas próprias escolhas. E seja livre.